O juízo contra Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que ficavam lá nas proximidades do Mar Vermelho, na região do Oriente Médio. E essas cidades chegaram no extremo de imoralidade, que Deus decretou seu juízo de Deus. E aqui nós vemos no texto áureo da lição, e disse: mas, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falei, se porventuramente se achar 10, e disse: não destruirei a cidade por amor aos 10. Gênesis capítulo capítulo 18, 32. Textual da lição. Abraão, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E aqui está falando do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra, duas cidades completamente idólatras e cheias de pecaminosidade. Nós vemos aqui na verdade prática, não é verdade teórica, é verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, dizendo que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. E as causas das misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 33, e foi o Senhor, quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Interessante, né? Diz que Deus, ele veio com 2 anjos para dar dois avisos específicos a Abraão. Primeiramente, que Sara, sua mulher, lhe daria um filho. Sara lhe daria um filho. E o segundo seria a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E falou o Senhor, quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou o seu lugar, Emanere, o lugar que Abraão estava habitando. E nós sabemos que Deus voltou ao seu lugar, que a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus
e a terra é os cabelos dos seus pés. Verdade prática. A verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem aqui é no sentido genérico, tanto faz ser do sexo masculino e feminino, homens, mulheres e crianças, que seu juízo seria sem misericórdia. E nós vemos no Salmo 7, versículo 11 e 12, que diz a palavra de Deus: Deus é um juiz justo, Deus que se ira todos os dias por causa da maldade do ser humano. E ele completa, o salmista Davi, dizendo: e se o homem não se arrepender, se não se converter, Deus afiará a sua espada e já está armado, o seu arco já está preparado. Já está preparado, se o homem não se arrepender. Por isso que a palavra de ordem é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E os homens de Sodoma e Gomorra eram totalmente perversos e cruéis, não tinha nenhum temor à palavra de Deus. E aqui na lição que nós estamos estudando, fala do juízo de Deus. O juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. E hoje, como nós falamos anteriormente, que a cidade de Sodoma e Gomorra ficava lá no Oriente Médio, às margens do Mar Negro, do Mar Morto. E hoje, essa Sodoma e Gomorra, ela fala num sistema universal. Sistema universal. Que a imoralidade está reinando em toda a face da terra. Por isso que esta lição nos traz um despertamento tão precioso. E aqui no capítulo 18 de Gênesis, versículo 12, os anjos faz uma advertência, traz uma advertência para Abraão, que a primeira palavra de aviso, de advertência, é que Sara, sua mulher, daria-lhe um filho. E a segunda seria que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sua total depravação. Os anjos avisam Ló e aos teus: alguém mais aqui dos teus? Aí os genros de Ló e seus filhos não deram nenhum crédito, nenhuma importância, e zombaram daquele aviso que Ló tinha passado para eles.
É como hoje muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Deus está falando e eles não dão crédito. E todos os dias nós ouvimos dizer nas pregações, nos ensinos teológicos, bíblicos, escola dominical, que Jesus está às portas, que o mundo já está apodrecido. Como nós estamos estudando essa lição que fala de Abraão que recebeu a presença de Deus e de dois anjos para lhe trazer esse aviso que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. No capítulo 18 e 17, disse o Senhor: ocultarei eu o que faço? Ocultarei a Abraão o que faço? Por que Deus não oculta nada a Abraão? Porque lá no livro de Salmos diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E tem um hino na harpa cristã que nós cantamos: revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador. E Jesus dizendo que Deus ocultará as coisas para aqueles que não têm nenhum temor, mas revelar para os pequeninos, os seus servos. E Abraão foi tido como um amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão. Capítulo 18, 17, disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem consultar os seus santos profetas. Infelizmente, tem pessoas que têm um cargo ministerial, mas não consulta, não tem intimidade com Deus. Aparente ele está como Saul, deixou de andar na presença do Senhor. Aí foi consultar a Deus por Urim e Turim. Deus não ouviu ele. Ele achou que Deus não ia dar mais ouvido a ele. Aí ele foi consultar uma pinotisa de Edom, porque foi desobediente àquilo que Deus tinha lhe determinado. Por isso que Deus disse que não ocultaria ao meu servo Abraão. E a palavra que nós estamos lendo é tão edificante que no capítulo 18 disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, porquanto mente o seu pecado. O pecado é muito. E nós sabemos que o que afasta o homem da presença de Deus é o pecado. É como diz o profeta Isaías: o que faz de vós separação de vós, vosso Deus, são as vossas iniquidades, porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E Deus, na sua infinita misericórdia,
Aí Abraão começa a interceder pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Primeiramente, ele faz um pedido a Deus. Como o Senhor poderia destruir o justo e ímpio? E deu um número qualitativo de 50 pessoas. Deus disse, se tiver 50 justos, jamais destruirei. Ele baixou para 40. Deus, não destruirei. Baixou para 45, para 30, e assim sucessivamente. Aí chegou num número de 10. Se tiver 10 justos, Deus também não destruirei. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele é misericordioso, como nós lemos na verdade prática. Nós lemos na verdade prática que Deus é misericordioso e dá tempo para que os homens se arrependam. E nós vemos que os homens de Sodoma e Gomorra, Ló foi habitar lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus passou esse aviso para Abraão que Sara, sua mulher, no capítulo 18, 19, lhe daria um filho. Onde está Sara? Deus dialoga com o homem. Abraão diz que ela está dentro da tenda. Diz que nesses dias ela vai conceber e lhe daria um filho. E neste mesmo capítulo, dessa narrativa, do capítulo 18, que Deus faz essa promessa para Abraão, ele também fala da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, porque o clamor da cidade tinha subido até a presença de Deus pelos grandes pecados da sua imoralidade, depravação. E nós que estudamos a palavra de Deus, quando Deus apareceu a Abraão com a teofania, Deus e 2 anjos, aqueles homens de Sodoma e Gomorra, tão depravados moralmente, porque queriam que trouxesse aqueles homens para a praça pública para fazer o que eles bem queriam, porque eles são depravados, imorais. Aí Ló oferece as 2 filhas, que parece que era uma tradição daquela região do Oriente Médio. E eles não queriam, não quiseram. Mas como Deus ele é poderoso, e os seus anjos, seus exércitos, anjos poderosos, acometeu de cegueira total, e eles não enxergaram. E essa palavra que nós estamos lendo é para nossa edificação espiritual. E nós vemos que aqui na palavra de Deus, ele fala de hospitalidade. De hospitalidade. Abraão não sabia propriamente que aqueles 2 anjos, ele, o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso, mas ele
ele recebeu com honrarias, com manteiga e leite, com hospitalidade genuína. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 12, que diz assim: permanecer na caridade, na caridade fraternal. Não vos esqueceis da hospitalidade, porque muitos não souberam hospedar o anjo, está vendo? Eles nem sabiam que era anjo, mas Abraão era um homem que era amigo de Deus. Por isso que esta lição ela é de suma importância para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação, o juízo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz para nós: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo para aqueles que exercitam misericórdia. E Deus, Ele é misericordioso. E os homens de Sodoma e Gomorra, é como disse o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 10 de 1 Coríntios: não erreis, os devassos, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, esses sodomitas, que foi lá na cidade de Sodoma e Gomorra, eram tão depravados, que o apóstolo Paulo faz essa analogia de uma maneira geral. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10, não erreis, os devassos, depravados, imorais. As pessoas perderam o conceito moral. E Paulo dizendo que nem os idólatras, nem os efeminados. Nós estamos vivendo numa época que ninguém, segundo as leis que eles levantam para combater contra as verdades plenas da palavra de Deus, quem fala e combate, às vezes recebe um processo criminal. Mas nós temos, irmãos, que não temer que venha nos fazer o homem. Como diz, não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temeis aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Foi Jesus que falou. E hoje nós, como crentes, muitas vezes temos receio de falar a verdade, com medo dessas repressões das autoridades que são dirigidas por pessoas governantes que não têm nenhum respeito pela palavra de Deus. E Jesus, capítulo 10 de Mateus,
versículo 15 a 23, ele fala dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Para Sodoma e Gomorra, do que há menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Em Sodoma e Gomorra não houve proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso que Jesus, no capítulo 10 de Mateus, quando ele dá uma ordenança para os seus discípulos, que ide de cidade em cidade, e naquela cidade que não recebeis, batesse os pés e sacudir a poeira, e vão saindo. Saudais com paz, se eles não receberem a paz volta para vós. Aí ele fala dessas duas cidades, de Sodoma e Gomorra, que haverá menos rigor de que para essa cidade que rejeitaram o Evangelho. E Jesus, no capítulo 10, versículo 32, ele fala: todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei diante do meu Pai que está no céu. E nós vemos que Deus dá um aviso para Abraão e depois os anjos aparecem a Ló e manda que ele saia da cidade junto com os seus parentes e familiares. E nós vemos que Ló passa essa mensagem de aviso para os seus genros, filhos e filhas. Eles zombaram, acharam que aquilo era uma coisa, uma ilusão mental da cabeça de Ló. Mas o anjo disse a Ló: levanta, sai deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. E Ló ainda ficou titubeando. Aí o anjo pegou ele pela mão e levou para um lugar distante. E a mulher de Ló, ela sabia dessa cidade tão depravada, moral. E Deus deu ordem para que não olhasse para trás. E diz a Bíblia, a narrativa bíblica, que ela olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Interessante que muitos de nós conhecemos pessoas que eram uma bênção, instrumento na mão de Deus. Estava lá neste mundo que simboliza essa sodomia da imoralidade, da depravação. Jesus libertou. E eles, por algum motivo, algum motivo que alguém ofereceu algo que parece mais especial do que as coisas de Deus, olharam para trás. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele traz uma palavra de advertência para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Simplesmente esse versículo Jesus fala. Não falou outra coisa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela estava numa cidade totalmente corrompida pelo pecado, que subiu até a narina de Deus, fedorenta. E Deus ia destruir aquela cidade.
E como nós estamos vivendo neste mundo, que o juízo de Deus, que o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre essa face da terra. Por isso que nós, crentes em Jesus, Jesus traz uma recomendação específica para cada um de nós. Que aquela que colocou a mão no arado, não deve olhar para trás, senão não é apto para o reino de Deus. Deus, ele aqui, os anjos visitam Abraão. Deus é maravilhoso. Nem todas as pessoas têm esse privilégio do anjo de Deus visitar. O anjo de Deus visitou Maria e disse: mulher, seja agraciada. Então, quando a pessoa ela tem essa intimidade com Deus, Deus envia o seu anjo para avisar. Por isso que nós que lemos a palavra do Senhor, aqui na palavra-chave fala de juízo. De juízo, como nós lemos no Salmo 7, versículo 11 e 12, que diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que Deus se ira todos os dias? Porque o mundo que nós estamos vivendo está numa situação pior de que Sodoma e Gomorra. Por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 10, ele diz que nem os idólatras, nem os efeminados, nem os bêbados, nem os sodomitas. Mas a cidade de Sodoma hoje nem existe mais. A arqueologia procura onde é essa cidade. Muitos dizem que é ali nas proximidades do Mar Morto, lá no Oriente Médio. Mas o que Paulo está falando de sodomitas, ele está falando do mundo atual que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou quase a todos. E a Bíblia diz que foram 8 pessoas que se salvaram. E na cidade de Sodoma e Gomorra, quando os anjos pegou Ló pela mão, que já estava distante, diz que desceu fogo do céu e consumiu toda a cidade, todos aqueles homens ímpios, até seus genros, filhos, foram destruídos pelo fogo. E tem uma passagem muito interessante no livro de Lucas, que Jesus fazendo um convite para aqueles que querem seguir a Ele. Todos que querem seguir a Jesus. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E teve um que falou: Jesus, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai.
Parece que tem até lógica, né? Mas Jesus respondeu para ele: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Vem e me segue. E nós, muitas vezes, hoje em dia, pessoas que eram um instrumento de bênção na casa do Senhor, está na situação dos genros de Ló. Ah, irmão, lá na minha casa, ninguém quer ser crente. Meu filho, meu genro, me critica porque sou crente. Fico com essa esperança que um dia Deus vai trazer juízo sobre a face da terra. E eles, o genro de Ló, zombaram dele. É como hoje nós vemos muitas pessoas zombando das pessoas que têm essa esperança que um dia Deus vai trazer juízo sobre a face da terra. E Jesus, no capítulo 10, versículo 37, ele dizendo: todo aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que nós temos essa confiança plena que o Senhor Jesus, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Capítulo 19 e 29 de Mateus, Jesus chamou 12 discípulos. Eles eram pescadores. E Pedro era um dos que mais fazia pergunta para Jesus. Fez uma pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos com isso? Jesus disse: todo aquele que tiver deixado casa, pai, mãe, fazenda, para me seguir, receberá 100 vezes tanto nessa vida e no futuro vida eterna. E nós vemos que nessa passagem que nós estamos estudando nessa lição, que fala do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Aí as pessoas perguntam assim: onde é que ficam essas duas cidades? Hoje ela não existe mais. É como nós falamos anteriormente, segundo os estudiosos, os arqueólogos, diz que ela fica ali na proximidade do Oriente Médio, junto ao Mar Morto. Escavaram e tal, não encontraram. Mas essa cidade, ela se torna hoje num mundo universal. Sodomitas, como fala Paulo. Nós temos certeza plena que o juízo de Deus, ele virá sobre esse mundo pecaminoso, mundo que está afastado da presença do Senhor. Por isso que Jesus falando, e quando nós vamos compreender que parece que vai haver rigor de castigo no dia do juízo de Deus, castigo maior para certo tipo de pessoas. Tem pessoas que não são totalmente crentes, dedicados na obra do Senhor, mas são pessoas tementes a Deus. E Jesus falando no capítulo 7 de Mateus, que naquele grande dia, muitos vão dizer
que no teu nome, Jesus, expulsamos demônios, no teu nome fizemos milagres e maravilha. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que nós precisamos tomar um exemplo de Abraão. E diz que ele não sabia que aqueles dois homens, três, um é o próprio Deus, a teofonia, que é o próprio Deus, ele tem uma conversação com Abraão sobre os acontecimentos. Ele avisa antes. Ele dá um aviso. Por isso que muitos de nós ficamos assim. Quando Jesus há de voltar? Quando o Senhor há de vir? Tudo nos mostra que Ele voltará. Aí Jesus falando, sobre os fins dos tempos. É guerra, temores, guerra, fome, peste. E Jesus, para nos dar uma palavra de ânimo, levantai-vos a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E nós temos aqui nessa lição uma parte de suma importância que fala da hospitalidade. E hoje a gente ficamos colocando: mas irmão, quem é que vai pegar uma pessoa e colocar dentro da sua casa do jeito que o mundo está hoje, tão violento, as pessoas cheias de falsidade, mudança de caráter? Como é que a gente vai ser hospitaleiro? Mas, irmão, isso não é um querer nosso. É a palavra de Deus que nos orienta que nós devemos ser assim. Que lá na cidade de Sodoma e Gomorra, diz que os homens eram totalmente pervertidos. Mas quando Deus entra no negócio, Ele guarda, Ele garante. E nós não podemos colocar dúvida no nosso coração e deixar de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena. É como nós lemos lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2. Não vos esqueçais da fraternidade e da hospitalidade, porque muitos não souberam e hospedaram anjos. Está vendo, irmão? Como nós podemos falar, como está escrito lá no livro de Isaías, que Jesus era sem beleza e sem formosura? Imagine, tem um filme que é algo real. No seu lugar, que faria Jesus? E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que achamos que é melhor para nós. E está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 17, que as pessoas tomam esse termo
esse, esse trecho da Bíblia com um sentido totalmente errôneo. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte. Mas não está falando para outras pessoas, está falando para nós mesmos. Quantos pensam assim? Não consulta mais a Deus, ele acha que ele é todo poderoso, faz o que bem quer na sua vida. Mas quando esses dois homens aqui, primeiramente, Deus aparece a Abraão, ele traz dois avisos tão importantes. Deixaria eu de ocultar as minhas palavras, meu servo Abraão? Por isso que nós, como crente, diz a Bíblia que o justo, ele viverá da fé. Você que é professor, que é teólogo, especialista em Bíblia, nós vemos as 95 teses de Martinho Lutero, e uma daqueles que ele se firmou para fazer essas 95 teses foi no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo, que porque não envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, porque o justo viverá da fé. E essa lição que fala do juízo de Deus, muitas vezes nós, com nossos conhecimentos limitados, né? Ficamos até assim, sem querer, estudar o livro de Apocalipse, que tem muitas simbologias, e nós não podemos levar tudo ao pé da letra, que tem muita simbologia. E a Bíblia fala do cálice do juízo de Deus, que ele vai ser derramado. Os homens vão pedir a sua própria morte e não vão conseguir, porque tem que pagar por aquilo que eles não deram crédito à palavra do Senhor. Jesus, ele veio com esse propósito. Por isso que nós que estudamos a palavra do Senhor, temos que ter essa consciência plena que Jesus, ele é o justo juiz. Muitas vezes, irmãos, nós não podemos, a Bíblia diz que nós não podemos julgar a ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus concedeu a seu Filho Jesus esse poder de exercer o juízo sobre a humanidade que não obedece a sua palavra. E essa lição é uma história de três personagens principais, que fala de Abraão, fala de Sara, fala de Ló e complementa com a sua mulher. Passado vários anos, aí Jesus trazendo para nós essa palavra de advertência. Porque tem muitos que estão apegados a tantas coisas deste mundo,
a imoralidade, a depravação, os conceitos morais que não existem mais, as facilidades, porque o mundo não tem regra, todo tipo de pecado. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio com essa finalidade de remir o homem dessa condenação eterna. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta lição que nós estamos estudando, nesse trimestre, muito interessante, é o título da lição que fala do juízo contra Sodoma e Gomorra. Os sodomitas, essas pessoas imorais que trocam as benécias de Deus por as coisas deste mundo. Esse mundo se tornou uma verdadeira sodomia. Nós, como crentes em Jesus, devemos estar firmes nas promessas do nosso Salvador, Jesus Cristo. Palavra-chave. Diz aqui, a destruição de Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus, Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eis que faço novas todas as coisas, novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Por isso que nós estamos nessa viva esperança desse novo céu e a nova terra, aonde habitará a justiça. É como eu falei anteriormente aqui, que muitas pessoas que serviram a Deus, ele ainda fica indeciso sobre as suas decisões, olhando. É por isso que o apóstolo Paulo dizendo, deixando as coisas que para trás ficaram e olhando para o prêmio da nossa soberana vocação, que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus anuncia os seus planos a Abraão, tá vendo? Deus anuncia os seus planos a Abraão. Mas Abraão não existe mais.
Agora, nós estamos vivendo pela fé no Filho de Deus. Jesus dizendo: todo aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Todo aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como nós sabemos, a destruição. Nós vemos agora, nos dias que nós estamos vivendo, os governos imperialistas do mundo atual que nós estamos vivendo, poder econômico, poder bélico, eles querem destruir as nações simplesmente porque eles acham que aquelas nações são opositores a seus governos. Mas o que nos chama aqui a atenção nessa lição é que Abraão, mesmo sabendo que a cidade de Sodoma e Gomorra habitava grandes pecadores, horrendos aos olhos de Deus, aí intercede, pede a Deus: Senhor, tu vai destruir o justo também como um injusto? Se tiver 50. E hoje nós, com essa civilidade que nós estamos, parece que nós perdemos os conceitos bíblicos. Quando as pessoas não têm as mesmas ideias que nós temos, nós queremos destruir as pessoas. Faz me lembrar agora que quando Jesus ia ser assunto ao céu, ele mandou um mensageiro diante dele. E eles entraram na cidade de samaritanos, Tiago e João. E os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus, porque eles estavam com um aspecto que iam para Jerusalém. Jerusalém é o lugar de adoração a Deus. E eles ficaram bastante irados. E disseram para Jesus: Senhor, tu quer que nós façamos como fez Elias, que desceu fogo do céu e consumiu a todos? Ah, irmãos, como é bom, é agradável nós andarmos bem próximo de Jesus e ter seu Espírito na nossa vida. Aí Jesus responde a eles: vós não sabem de que espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. E nessa mesma lição que nós estamos lendo agora, neste domingo, está falando aqui a palavra que nós, crentes, devemos interceder por todos os homens, independente das suas ideologias, porque Deus muda, irmão. Quando nós vamos olhar para a palavra, para o Evangelho, quando Jesus estava ali na cruz, dependurado, a Bíblia, a palavra de Deus, faz uma narrativa que tinha dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, e um começou a dizer palavras de blasfêmia contra Jesus.
salvou a ti, salvou os outros, salva a ti mesmo, desce dessa cruz que nós cremos em ti. E o outro, aparentemente, é usado pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém confessa que o Senhor, que Jesus é Deus, a não ser pelo Espírito. E ele disse para o outro, seu colega malfeitor, nós estamos aqui porque nossos delitos nos condenam, mas esse aí é justo. E disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E aqui nessa lição que nós estamos lendo, Abraão, logo do início, quando Deus aparece com 2 anjos, ele não pediu a Deus para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu, Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir todos. Aí não tinha 50, baixou para 45, e vai, chegou em 10. Mas porque Deus, a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele também se fará. O que semeia na carne colhe corrupção e morte. Mas no Espírito é vida e paz. E nós, como crente, Jesus, capítulo 6, diz que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem e nos odeiam. E se nós só saudarmos aquele que nos ama, diz que não tem proveito nenhum, porque os publicanos e fariseus fazem a mesma coisa. Nós temos assim, irmãos, que ler essa lição que fala do juízo de Deus, não foi simplesmente Abraão que pediu a Deus para destruir a cidade. É porque o pecado já tinha subido até as narinas de Deus. Homens pervertidos. E Ló, ele habitava nessa cidade, mas disse que a sua alma afligia todos os dias de ver tanta depravação, imoralidade, corrupção. E hoje nós, muitas vezes, vemos pessoas que se temente a Deus, desonram as autoridades, diz palavras horrendas. Nós temos que aprender como esse homem, Abraão. A história, primeiramente, Deus que tinha chamado ele, primeiramente teve uma conversa com Abraão. Mas Abraão não morava em Sodoma. Não. Abraão não morava em Sodoma. Quem morava em Sodoma e Gomorra era Ló, seu sobrinho, que ele tinha como irmão, um filho. E aqui também está falando de pastores. Que os pastores de Abraão e Ló estavam brigando, se desentendendo. E quando nós vamos analisar, não foi Abraão e Ló que estavam brigando. Quem estava brigando foram os pastores de Ló e Abraão. Por isso que houve uma separação. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não é muito diferente. Que tem pessoas que ele não se compadece, ele não usa de misericórdia, como Jesus disse, misericórdia eu quero, não sacrifício. E quando nós vemos
o que aconteceu com seu sobrinho Ló, que foi levado cativo. Abraão tomou seus 300 valentes e foi liberar o seu sobrinho. E hoje, muitas vezes, irmãos, quantos crentes estão distantes, não vai mais aos templos, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo pouco caso. Nós devemos olhar para o que foi que Jesus fez. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, todos, principalmente Pedro, diz: por ti, Jesus, nós daremos a nossa própria vida. E na hora que chegaram os soldados romanos para prender Jesus, todos foram dispersos e Jesus ficou só. E disse assim claramente: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas como Jesus era da linhagem de Abraão, Salvador Jesus, todos negaram a Jesus e foram embora. E quando Jesus ressuscitou, ele não guardou ressentimento, não pediu para destruir aqueles discípulos fragilizados. Ele deu um recado: diga a meu irmão Pedro que eu encontrarei com ele lá na Galileia. E Jesus não nomeou outros, foi os mesmos que Jesus nomeou. E hoje, por pequenas falhas que muitas vezes nós cometemos, nós somos jogados de lado. E aparentemente, as pessoas que fazem isto não usam de misericórdia. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo de Deus triunfa sobre a misericórdia para aqueles que exercitam a misericórdia. E aqui nós vemos que Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o anjo que pegou Ló, sua mulher, suas 2 filhas, e tiraram para fora da cidade. E só caiu fogo e enxofre na cidade depois que eles tinham saído. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ele fala claramente que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas a própria palavra também fala que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E aquele povo lá de Sodoma e Gomorra vivia totalmente na desobediência desacerbada, que diz que subiu até as narinas de Deus tanta imoralidade, depravação, como nós vemos no mundo hoje que nós estamos vivendo, leis que autentica esse tipo de imoralidade. Mas ninguém vai escapar dos olhos de Deus. Por isso que nós, crentes, temos essa confiança plena que Jesus há de julgar o mundo com justiça e equidade. Diz que do sopro da sua boca destruirá todos os ímpios.
E o profeta Malaquias fala: quem subsistirá o dia da ira do Senhor? Ele é como o sabão do lavandeiro e como o fogo do oleiro. Mas naquele dia haverá uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que muitas vezes está esperando no homem, eles falham. E o profeta, e o salmista Davi, dizendo que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, porque eles falham. Eles dizem coisas e não cumprem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Quantas vezes as pessoas nos prometem coisas e depois falham de uma maneira tão grande que muitas vezes nós ficamos decepcionados. Por isso, o que Deus promete jamais falhará. Que Deus em Cristo Jesus venha nos esclarecer grandemente o conhecimento da sua palavra. Por isso que Deus, Ele é tão maravilhoso. O homem, os homens, está no plural, a capa da lição. Os homens, fala no sentido genérico também, tem mulheres, que são mulheres de Deus, como Maria, que o anjo Gabriel apareceu com ela, disse, seja agraciada. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas esse mundo, tá vendo? O mundo não era digno. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Coisa maravilhosa, né, irmão? Coisa maravilhosa. Interessante aqui na capa da lição, tem uma caminhada, camelos, pessoas andando, e aparentemente tem um senhor barbudo na frente, com um bastão na mão. Aparentemente é Abraão, ele está na frente. Deus chamou ele, né? E hoje, muitas vezes, o que faz me lembrar agora é quando Deus ordenou a profeta Samuel que ele fosse na casa de Jessé, o belamita, para escolher um rei para Israel. Mas que profeta, homem de Deus, cheio de sabedoria, ficou amedrontado. Senhor, se eu chegar lá e Saul souber, ele vai me matar. Mas Deus, irmãos, Ele é soberano. Ele disse, não, chega lá, você vai fazer um sacrifício. Está vendo, irmão? E quando chegou lá, que reuniu os filhos de Jessé, o belamita, que ele viu, Samuel viu aquele bonitão, aparentemente, como nós vemos hoje, né? Pessoas que têm grana, têm um poder intelectual, eles têm que estar na frente de tudo. Aí Samuel olhou para aquele homem bonito e disse, certamente é esse. Se Deus não intervém e fala com Samuel, ele escolheu a pessoa errada. Aí Deus disse a Samuel, Samuel, eu não vejo como os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. E nós temos que tomar como exemplo esse nosso patriarca Abraão.
Por isso que essa lição fala do juízo de Deus. Infelizmente, tem pessoas que falam: ah, meu irmão, depois que lá ele morrer, Deus coloque ele em bom lugar. Eu não acredito nesse juízo de Deus. Morreu, acabou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele vai trazer todos os que dormem no pó da terra. O profeta Daniel fala no capítulo 12, Deus vai trazer, ressuscitar todos os que estão no pó da terra, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Por quê? Porque não crê no juízo de Deus. Que essa lição não venhamos colocar só como uma história que aconteceu na vida desse personagem, mas é para nossos dias atuais que nós estamos vivendo. E como diz o apóstolo Paulo, os dias irão de mal a pior. Homens amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, irreconciliáveis, mas amantes dos deleites de Deus, ingratos, mal para com os bons. Muitas vezes, os bons, não é aos olhos dos homens, os bons aos olhos de Deus, estão lá jogados. Por isso que nós, crentes, temos que viver segundo a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus. E aqui na capa da lição tem um fogo. Diz a palavra do Senhor que os ímpios, olha irmão, o que diz a palavra? Salmo 9:17. Que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus será lançado no inferno. Quantas pessoas se esquecem de Deus? Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então tem pessoas que se esquecem. Não é só ímpio, não. Tem pessoas que se dizem crente evangélico, que se esquece de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por isso que esta lição, aqui na capa tem um fogo, né? Diz que a cidade foi destruída com fogo e enxofre. Destruiu todos que estavam ali. Os genros. Você tem genros? Tem. Tem netos? Tem. Tem parentes? Tem. Mas eles não querem ouvir a voz de Deus. Jesus estava reunido em certo lugar. Aí chegou alguém e disse para Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te esperando. Jesus: quem é meu irmão? Quem é minhas irmãs? São todos esses que fazem a vontade de Deus. E quando nós lemos a palavra,
aparentemente, Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra, diz que a sua alma ficava afligida todos os dias, mas parece que ele não falava desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus, no capítulo 10, ele fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. É medidas, está vendo, irmão? Do que para essa cidade que nós estamos vivendo hoje. É tanta pregação pelas internet, os rádios, os meios de comunicação, nas praças, nos templos. E tem gente que não quer ouvir. E a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ouvi e a vossa alma viverá. Que Deus continue nos abençoando. Que esta lição, texto de ouro da lição, é daqui que o comentarista, ele faz todo o resumo da lição. E você, como professor, que é acadêmico, é formado em teologia sistemática, já tem na sua memória que você vai, na sua aula didática, falar para os alunos, né, sobre esse personagem, que foram 2 avisos específicos. Promessa de Deus, que ele daria um filho a Abraão, e a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra hoje simboliza todo esse globo terrestre. Tem países aí que não dão nenhum crédito à palavra de Deus. E os irmãos que fazem missões colocaram até um termo, janela 10/40, os países mais duros para o Evangelho. Por isso que Jesus falou, vou repetir aqui novamente: todo aquele que se envergonha de mim e das minhas palavras, eu também envergonharei diante de meu Pai que está no céu. A Bíblia, Jesus diz que aqueles que estiverem à minha direita. E hoje as pessoas falam muito de partido político, direita, de esquerda. Jesus não fala dessas coisas. Porque lá no livro de Josué, ele ouve uma recomendação do Senhor: não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o caminho que eu tenho te designado. Como eu fui com o meu servo Moisés, serei contigo. E hoje nós ficamos assim com essas ideologias. Porque o partido de esquerda fala de aborto. Mas para Deus, irmãos, não é um pecado que é só que é significante para a minha perdição. É variedade de pecado. E a Bíblia ela fala um termo tão bem claro que muitas vezes nós não percebemos, que é aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, que está na mesma situação daquele que aprova o aborto. Às vezes o camarada não aprova o tal do aborto, mas é um prostituto,